e eu sempre vou te amar. Quero teu amor, todos os minutos e segundos. Com o teu amor enfrento a vida, enfrento o mundo. Quero teu amor, só você me traz felicidade. Com o teu amor me sinto gente de verdade. Meu amor é feito dia que começa a amanhecer. A beleza e a poesia da paixão do bem-querer. Meu amor é água doce, mais profundo do que o mar. Tão imenso, tão sincero, que é difícil de explicar. Meu amor é uma aquarela de alegria, de emoção. Tem as cores da esperança, tem as notas da canção. Meu amor é verdadeiro, meu amor é pra ficar. Vou gritar pro mundo inteiro que eu sempre vou te amar. Quero teu amor, todos os minutos e segundos. Com o teu amor enfrento a vida, enfrento o mundo. Quero teu amor, só você me traz felicidade. Com o teu amor me sinto gente de verdade. Oh não, quero teu amor, todos os minutos e segundos. Com o teu amor enfrento a vida, enfrento o mundo. Quero teu amor, só você me traz felicidade. Com o teu amor me sinto gente de verdade. Oh yeah. Teu amor, todos os minutos e segundos. Com o teu amor enfrento a vida, enfrento o mundo. Quero teu amor, só você me traz felicidade. Com o teu amor me sinto gente de verdade. Oh yeah, quero teu amor, todos os minutos e segundos. Com o teu amor enfrento a vida, enfrento o mundo. Quero teu amor, só você me traz felicidade. Com o teu amor me sinto gente de verdade. Oh yeah, quero teu amor. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
mais doce me deres gozar, se dora mais forte sofrer, ó seja o que for, só me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, sou feliz, com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, quem dores quiser me... Com esse lindo louvor, sou feliz com Jesus. Estamos mais uma vez agradecendo ao nosso bom Deus por mais esse dia abençoado que Ele nos deu, do amanhecer até o atardecer. Sou feliz com Jesus. Quem não é feliz com Jesus? Sabemos sim que Satanás não é feliz com Jesus. Ele é o contrário, ele é um infeliz. Então, com esta canção, com este lindo louvor, sou feliz com Jesus, abrimos mais uma vez, com a permissão do nosso Deus, do eterno Deus Todo-Poderoso, mais um programa falando de Jesus desta quinta-feira, dia 10 de dezembro do ano de 2015, e desde já agradecendo muito, mas muito mesmo a Deus, porque são 18 meses de programa, quase 500 programas. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, Deus tem exatamente dando a nós todos os dias coragem, força, determinação, força de vontade e principalmente amor à sua palavra. Exatamente 1 ano e 6 meses estamos completando o programa Falando de Jesus, já com transmissão de 480 programas, quase que chegando à marca dos 500, e Deus, assim pedimos a Ele, permissão para cada dia nos dar um renovo, a cada dia nos dar o sopro de vida, para que nós possamos continuar exatamente com esse programa, independente da política, independente da situação financeira, independente da saúde, independente de qualquer problema, porque se você é feliz com Jesus, Ele supera tudo essas dificuldades que nós passamos. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 e 1, já está presente o pastor Tiago, ele é o responsável para a palavra, para a mensagem, para o meu coração e para o seu coração. Convido a você ao alcance dessa voz em qualquer lugar, exatamente do município da Serra, de ponta a ponta, ok? De qualquer lugar, a emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração para ouvir a palavra que Deus colocou exatamente na boca do pastor Tiago para nos prestigiar, para nós podermos exatamente ouvir. Deus sempre pode passar dia, pode passar mês, pode passar anos. Se passar o 2015, exatamente, se passar o 2015 anos, mas a palavra de Deus permanece e vai permanecer para sempre. Queira eu não querer, sabemos que a palavra de Deus é a única neste mundo que fica. Eu passo, o programa passa, a vida passa, mas a palavra de Deus tanto faz no ontem, no hoje ou no amanhã. Sempre vai ser a mesma. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, 18 e 2, vamos à nossa oração, ok? Uma boa tarde a todas as comunidades, que não vai dar tempo para cumprimentar todos, então eu só convido você, mais importante do boa tarde é você emprestar o seu ouvido
e abrir o seu coração e deixar Deus falar com você. 6:03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que
seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Olá, queridos irmãos, a todos os ouvintes. Satisfação mais uma vez podermos estar aqui nesta Rádio Popular e falarmos um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Você que nos ouve através da rádio, você que nos ouve através da mídia interativa da internet, pelo website desta rádio, que neste dia de hoje você possa ser abençoado, fortalecido pelo poder da palavra do Senhor. A palavra deste dia para o nosso elevo espiritual se encontra registrado no livro de Salmos 65, versículo de número 4, que diz: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhe e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Mais uma vez, Salmo 65, versículo de número 4, que diz: Bem-aventurado aquele que tu escolhe e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Queridos ouvintes, queridos irmãos, a todos que nos dão a honra de ouvir este programa, eu gostaria de meditar um pouco com vocês neste início de noite a respeito desse texto, um texto de Salmo escrito pelo rei Davi. Davi, ele faz uma confissão de alegria, dizendo que bem-aventurado é aquele a quem o Senhor escolhe. Analisando a vida e a história de Davi, do seu início e até o fim, nós percebemos que Davi foi grandemente abençoado pela bondade e a misericórdia do Senhor. Logo após o episódio, diz a Bíblia, de Samuel receber uma ordem de ir à casa de Jessé e ungir a um dos seus filhos como rei de Israel, a Bíblia diz que Jessé recebe ao profeta Samuel. O profeta Samuel chega e olha para todos os filhos de Davi. E Deus havia falado para Samuel: olha, nenhum desses eu escolhi. A pergunta de Samuel é: será que ainda falta alguém? Falta algum jovem ainda?
E Jessé mandou que buscasse um menino que estava no campo, e o seu nome era Davi. Davi é então ungido como rei de Israel. E eu fico a pensar, a imaginar, que certamente 2 sentimentos permeavam o coração de Davi. O primeiro sentimento era um sentimento de alegria. Imagine o sumo sacerdote de Israel, o juiz de Israel, o profeta, a maior autoridade de Israel, agora estava na sua casa, a fim de ungí-lo como rei de Israel. O óleo da unção havia sido derramado sobre a cabeça dele. Davi agora era um escolhido do Senhor. E o sentimento no coração de Davi certamente era de muita alegria em saber que Deus havia o escolhido. Mas um outro sentimento que eu fico pensar que talvez possa ter existido no coração de Davi também era um sentimento de questionamento, um sentimento de pergunta. Senhor, tu me escolheste, mas a pergunta é, por que o Senhor me escolheu? Eu sou o menor entre os meus irmãos, sou o menor da casa de meu pai, eu sou o menor, Senhor, por que o Senhor me escolheu? E a pergunta desta noite deste início de noite por que Deus escolheu a Davi? Quais seriam os pré-requisitos para que Deus escolhesse alguém para cumprir uma ordem, para cumprir a sua chamada? Qual seria o pré-requisito? Bem, ora, sabemos que se alguém quer exercer o ofício de médico, ele tem que cursar medicina, terminar a faculdade, e depois sim, depois de concluir, ele pode exercer o ofício da medicina, o ofício de médico. Se alguém quer ser um advogado, bem, na verdade que ele tem que cursar também a faculdade, fazer direito, passar no crivo da OAB e depois sim, ele pode exercer o cargo de advogado. Esses são os pré-requisitos. Em toda profissão, em toda área, existe um pré-requisito. Se alguém quer exercer um cargo público, existe um pré-requisito. Ele tem que fazer uma prova, ele tem que passar por um concurso público. Mas a pergunta é, e para Deus, qual seria o pré-requisito que deve ser preenchido para que ele possa nos escolher? Jesus, ele faz um convite em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, dizendo, vinde a mim, vinde a mim. O convite é coletivo, mas bem da verdade que o próprio Jesus disse, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Qual seria então, querido, o pré-requisito para ser escolhido? Eu gostaria, nesta noite, neste início de noite, de destacar alguns pontos com todos aqueles que nos ouvem. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados. Ele chamou a todos, mas poucos foram escolhidos. Qual seria então o pré-requisito? O primeiro pré-requisito é dispor. Dispor a quê? Dispor a ouvir a voz de Deus. O primeiro requisito para ser escolhido por Deus é necessário que o homem, é necessário que a mulher ouça a voz de Deus. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 33, versículo de número 14, que Deus, Ele é um Deus que fala. A Bíblia descreve ali que Deus fala uma, duas vezes, não atentando o homem para isso. À noite, quando cai em sono, e em sua cama o homem se deita para dormir, em sonhos e em visões, Deus sela a sua mensagem. Deus, Ele fala. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que ouve a voz de Deus. Bem-aventurado aquele que ouve o que o Espírito diz às igrejas. Abacuque capítulo 3, versículo de número 2.
O próprio Abacuque, ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O profeta Jeremias diz que quando ele comeu a palavra do Senhor, a palavra do Senhor foi como gozo e alegria para a sua alma. A Bíblia diz que enquanto Samuel, ainda uma criança, Samuel está no tabernáculo, ele já de uma tenra idade, já era velho, ele era obeso, ele não ouvia mais a voz de Deus e ele era quase cego. E enquanto Deus chamava Samuel no templo, ele não escutava. Mas Samuel ouvia, mesmo sem ter experiência, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo sem ter tido um relacionamento com Deus ainda, Samuel ouviu a voz de Deus. E uma vez ele ouve e corre até Eli dizendo: o Senhor me chamou? E Eli diz: não lhe chamei. E Samuel volta para sua cama. Outra vez a voz do Senhor lhe chama e ele vai até Eli. E ele diz: olha, Samuel, não lhe chamei. A terceira vez ele lhe diz: olha, Samuel, faz o seguinte. Quando a voz lhe chamar, diga assim: eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Queridos irmãos, Samuel, ao ouvir a voz de Deus, ele pôde dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Na noite deste dia, Deus está falando ao seu coração. Eu não sei quais são os seus anos de vida, mas ao longo da sua vida, Deus está a falar com você. E Deus, ele tem várias formas de falar. Deus fala através da natureza, haja vista que todos os acontecimentos, no que diz respeito à escassez de água, todo o acontecimento no sistema hídrico do nosso país, do nosso estado, haja vista o rio Doce que vem sido poluído, as nascentes das águas que estão se tornando cada vez mais escassas. Deus está falando com o homem através das adversidades naturais da natureza. Deus fala através da natureza. Deus, ele fala através da sua palavra. Haja vista, querido, que o livro que hoje nós temos, este livro sagrado, que é a Bíblia, 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, escrito por aproximadamente 40 autores, homens de tempos diferentes, de localidades diferentes, de etnias diferentes, de culturas diferentes, de posições sociais diferentes. Moisés era um legislador, Moisés era um príncipe, Moisés era um cientista. Mas Pedro, o que era Pedro? Pedro era um pescador. Olha, o profeta Isaías, o homem que ocupava um grande cargo, mas também temos o profeta Amós, que era um boiadeiro. Temos o apóstolo João, que era pescador, mas temos Lucas, que era doutor, que era médico. Então são várias pessoas com posições, com profissões, com algumas culturas diferentes, mas todos esses homens foram inspirados por Deus a fim de escrever este livro, que é o livro que dá vida, que é o livro que é o passaporte para o homem. Este livro conduz o homem à vida eterna. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 17, versículo de número 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus diz: examinai as Escrituras, porque nela cuideis de ter a vida eterna. Errais por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha, querido, Deus, ele fala, e nessa noite ele está falando com você através dessa palavra, deste livro que já percorre há mais de 3.000 anos, e a sua veracidade, ele é incontestável. Tudo isso porque Deus aprova a sua palavra registrada.
O primeiro pré-requisito aqui para o homem ser escolhido por Deus, ele tem que ouvir. Ouvir a voz de Deus. Salmo 62, versículo 11. O mesmo salmista Davi, ele vai dizer: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que todo o poder pertence ao Senhor. Talvez é necessário você parar um pouco e falar com Deus: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero entender a sua voz. Fala comigo, Senhor. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos espirituais, para que Deus fale com você, para que você também possa ser um escolhido do Senhor. O segundo pré-requisito é reconhecer. Reconhecer é o segundo pré-requisito para ser escolhido por Deus. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 6, dentro dos seus 72 versículos, a Bíblia diz que Jesus estava operando milagres, e muitos milagres. Uma grande multidão foi acompanhar Jesus porque queria receber e queria viver os milagres. Jesus estava multiplicando pão, Jesus estava multiplicando peixe, e essa multidão vai até Jesus. Só que em dado momento, Jesus começa a pregar não um pão humano, não uma comida terrena. Jesus começa a falar daquilo que é espiritual. Jesus começa a falar de coisas que são referentes ao seu reino. E Jesus, quando começa a trazer o alimento espiritual para aquelas pessoas que podemos considerar como consumidores, porque queriam somente consumir, não queria nada com Deus, queria somente aquilo que vinha de Deus. Essa multidão foi embora ao ver que Jesus não iria mais multiplicar. E ficaram somente 12 discípulos, e desses 12, somente 11 que seriam fiéis ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus olha e pergunta para ele: vocês também querem ir? E a resposta de Pedro, sendo a resposta dos demais discípulos, é: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Olha, querido, o segundo pré-requisito para ser escolhido por Deus é reconhecer, em primeiro lugar, o que nós somos. Pedro, ele olhou e falou assim: quem nós somos? O que será de nós? O homem é um ser limitado, dotado por graça, bondade, misericórdia de Deus, de conhecimento, intelecto, faculdade. O homem pode fazer grandes coisas, haja vista as invenções que temos hoje na nossa atualidade e outras mais que virão. O homem é muito inteligente. O homem conseguiu fazer proezas a nível tecnológico, mas bem da verdade que o homem continua a ser limitado. O homem continua a ser fugaz. O homem continua a ser frágil. E Pedro, quando olha para a sua vida, ele está reconhecendo: o Senhor, para quem iremos nós? Senhor, não existe outro caminho. Senhor, nós não podemos nos salvar. E nós reconhecemos que somos limitados. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Nós reconhecemos, Senhor, que não temos uma forma de nos salvar. Pedro reconhece o que ele é, e Pedro reconhece o que o Senhor é. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36, ele vai dizer: ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe fosse recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: aquele que tem, ele só, a imortabilidade e habita na luz inacessível, a qual o homem não viu e nem pode ver, a ele seja dada a honra e a glória.
Nessa tarde você tem a oportunidade, em primeiro lugar, de ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, de reconhecer a soberania de Deus e reconhecer a sua limitação. Qual seria o terceiro pré-requisito para ser escolhido por Deus? O terceiro pré-requisito é obedecer. Talvez você faça uma breve análise da sua vida e talvez pense, mas eu obedeço a Deus, eu não faço nada errado, eu trato bem as pessoas, eu sou uma pessoa muito fraterna, eu sou uma pessoa que amo a minha família, eu faço tudo de bem, eu não mato, eu não roubo, e aí qual é o problema? Eu já obedeço. Olha, querido, mas obedecer vai além disso. A obediência que a Bíblia diz é uma obediência total e não parcial. Aquele que me ama, diz o Senhor, obedece às minhas palavras. Obedece aquilo que está registrado neste livro sagrado, que é a boca de Deus. Aquele que me ama, diz o Senhor, ele guardará os meus mandamentos, ele guardará as minhas ordenanças e cumprirá. Obedecer a Deus. A Bíblia diz de Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saul, quando recebeu uma ordem da parte de Deus que esperasse, a fim de que fizesse o sacrifício. A Bíblia diz que Saul, muito afoito, muito preocupado em agradar a homens. A Bíblia diz que Saul logo fez o sacrifício sem esperar por Samuel. Samuel chegou e muito triste ficou em ver que Saul havia desobedecido ao Senhor. Mas como nosso Deus é o Deus da oportunidade, é o Deus da misericórdia, mais uma oportunidade foi dada para Saul. Saul, ele vai agora e ele recebe uma ordem de Deus de eliminar os amalequitas, o rei Agag, e destruir tudo que ali havia. Quando Samuel chegou, Saul havia obedecido de forma parcial à vontade de Deus. Ele havia deixado o rei Agag vivo, ele havia queimado e destruído apenas uma parte das coisas daquele reino. E Deus, por causa da desobediência de Saul, o reprovou e o dispensou. Saul agora ele é reprovado por Deus. E Deus vai à procura de um jovem, de uma criança, de um adolescente que estava no campo cuidando de ovelhas. Este jovem foi escolhido por Deus, porque em seu coração havia um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem de obediência. Davi obedeceu ao seu pai, ao cuidar das ovelhas, mesmo diante dos ataques do urso, mesmo diante de um ataque de um leão. Davi permaneceu ali por obediência. Matou o leão, matou o urso, porque Davi, ele era um homem obediente. A Bíblia diz sobre o jovem Daniel, quando é levado cativo para a cidade da Babilônia. A Bíblia diz que Daniel, ao chegar na cidade, muitas propostas, e algumas propostas não era opcional de Daniel, era obrigatória. A Bíblia diz que Daniel, ele vai orar. Daniel, ele vai interceder a Deus, pedindo que Deus lhe desse sabedoria, a fim de que ele não desobedecesse o seu nome e a sua palavra. Durante todos os reinados que se passaram, desde os reis da Babilônia aos reis que passaram pela Pérsia, Daniel permaneceu em uma vida de obediência. Nabucodonosor foi embora e Daniel permaneceu. Beltesazar foi embora e Daniel permaneceu. Vem Dario, vem Sírio e Daniel permanecem. Sabe por quê, querido? Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitas pessoas estão hoje debaixo de uma sepultura, infelizmente por causa da sua desobediência. Infringiram a vontade, a lei, os desígnios de Deus e hoje estão na eternidade.
A palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração nesta noite é: obedeça a voz de Deus. A palavra de Samuel a Davi, a Saul é: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E em último lugar, caminhando para encerrar nesta noite, para ser escolhido por Deus, é necessário se dispor a se sacrificar. Um sacrifício. Seguir a Jesus é muito mais do que seguir a uma religião. Servir a Cristo é muito mais do que um status religioso. Seguir a Cristo é muito mais do que um mero título de cristão ou de gospel, como queira. Seguir a Cristo é muito mais do que isso. Seguir a Cristo é doar a sua vida para Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É interessante que ele inicia esse texto dizendo: já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, não a vivo mais para mim. Eu já morri, eu entreguei. Jesus dizendo em Marcos capítulo 8, verso 34, ele diz: olha, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, tem que perder. E a palavra do Senhor é: se você quer seguir a Cristo, se você quer ser um escolhido, a resposta, a palavra, a dica, a exortação é do próprio Jesus, que diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe um fardo, porque toda pessoa que quer seguir a Jesus, ele tem que se abdicar de muitas coisas que prejudicam a sua alma, muitas coisas que prejudicam o seu corpo, muitas coisas que prejudicam, e ele tem que se abdicar. Muitas coisas que ora ele poderia fazer, mas agora segundo a palavra de Deus, e ele quer andar segundo a palavra de Deus, ele vai se abdicar. Ele vai dizer não para tais coisas, porque ele quer receber o reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. O apóstolo Paulo, quando estava pregando de cidade em cidade, a Bíblia diz que alguém o exortou dizendo: Paulo, não volte para Jerusalém. Porque em Jerusalém, Paulo, eles estão querendo matar você. Eles estão querendo eliminar a sua vida. Mas a resposta de Paulo muito nos ensina, porque ele diz: olha, o que me espera em Jerusalém é o que me espera de cidade em cidade. Açoite, perseguições, prisões, mas a nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo havia entregado a sua vida a Cristo. E ele não se importava pelo sacrifício. É prisão, é açoite, são vãos testemunhas mentirosas contra ele, mas ele não se importava, porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Cristo. Você quer ser o escolhido de Deus? Deus lhe chama, Deus lhe faz o convite nessa tarde. Deus, ele preparou um lugar muito especial para todos nós, sabendo que a nossa vida é limitada, segundo Salmos 90, verso de número 10. A nossa vida é 70, 80 anos, passando disso é enfado e canseira. Então o convite de Jesus é: olha, embora esta vida seja limitada, seja como a nuvem que aparece e logo some, seja como uma pequena planta que hoje cresce e daqui a pouco morre, Jesus está dizendo: a vida é limitada, mas se você quer gozar de vida eterna, se você quer gozar das bênçãos espirituais de Deus para a sua vida, nessa tarde eu lanço o convite, que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa e venha obedecer a voz de Deus, que você possa reconhecer a sua fragilidade e a soberania de Deus, e que você possa se dispor ao sacrifício do Evangelho. Atos Apóstolos, capítulo 7,
versículo 55. Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, estava sendo apedrejado por professar a sua fé. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que com os seus olhos fixos ao céu, ele viu a glória de Deus e o Filho de Deus, Jesus Cristo, sentado à sua direita. Mesmo diante da morte, ele não temeu. E eu concluo dizendo aqui o que disse Moody, que o mundo não viu ainda um homem que se entregar a Deus sem reserva. Se nós se entregarmos a Deus, as nossas vidas a Deus sem reserva, na nossa pequenez, Deus revelará a sua grandeza. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar e que nessa tarde a voz de Deus possa ir de encontro ao seu coração. Eterno Deus e soberano Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus de misericórdia, que concede, Senhor, oportunidade aos homens. E nessa tarde eu te agradeço, apresentando a vida de cada rádio ouvinte, Senhor. Todos aqueles que nos assistem, ó Deus, e todos aqueles que nos ouvem. Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor perpetue sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um comentário? Posso? Pode, fica à vontade. Deus te abençoe. É curtinho, pouco tempo. Pode ser, meu irmão. Bom? Rede Popular de Rádio, 18 horas e 39 minutos, 18 e 39. Nós começamos nosso programa agradecendo a Deus pelos 18 meses, agradecendo a Deus pelos 500 programas. E quando nós ouvimos, porque quando nós convidamos as pessoas para emprestar o ouvido, abrir o coração, porque realmente a cada dia nós ouvimos o recado, nós ouvimos o chamado, nós ouvimos a correção. E no nosso falar, nós abrimos com louvor. Não sei se o pastor se lembra que nós abrimos com louvor. Sou feliz com Jesus. E dentro da mensagem que o pastor trouxe, entre todos esses que trouxe lá do Velho Testamento, como do Novo Testamento, como o último agora fechou com Estevão, ele era feliz com Jesus. Porque para ser feliz com Jesus, como o pastor falou, não é só ser um cristão, mas tem que dar um sacrifício. A felicidade às vezes não está no dinheiro ou está em tudo, no bem material. Está exatamente a felicidade com Jesus, eu creio, de que está exatamente na obra, está no empenho, na determinação, na obediência, na prática. E eu acredito nisso, porque a mensagem que o pastor trouxe, né, a obediência, mas eu vejo como ser escolhido, como foi Davi, e como hoje os discípulos foram escolhidos. Ontem até o irmão, ele falou aqui uma palavra ontem, de que discípulo é aquele que está sempre acompanhando. Né, irmão? Qual foi a palavra de ontem? Que ovelha se ela sem o pastor, ela desvia, mas o discípulo ele sempre vai se permanecer. Discípulo é discípulo. Então, é a palavra. Os discípulos não, e foram fazendo mais discípulos que não se desviaram. Ovelha realmente. Então, pastor, eu quero te agradecer por esta mensagem. Mais uma vez, aceitou o convite, né? O pastor Tiago trouxe essa palavra para nós, um estudo da palavra, de palavras bem colocadas, palavras para que nós possamos ter entendimento, palavras que nós podemos, né? E eu fico muito feliz não quero exatamente essa honra nem essa glória para a Rádio Popular, não quero nem essa honra e essa glória para o meu nome,
mas eu quero sim que Deus possa nos abençoar, continuar nos abençoando. Quando nós abrimos o programa, pastor Vigo, nós estávamos abrindo o programa, que Ele dê força e condições físicas, mental, para que nós possamos continuar com esse trabalho, podemos continuar com esse programa. Sabemos que é difícil, sabemos que é árduo, sabemos que as pessoas que nos conhecem aí nas avenidas, nas ruas, nos bairros, o trabalho que nós fazemos, mas a gente faz com o maior prazer. Para este momento está exatamente a Rádio Educadora Talento, a Rádio Fonte Central Carapina, a Rádio Cultura de Jardim Carapina, a Popular de Planalto Serrano, a Popular de Novo Horizonte, e também o site da rádio, a Web TV, está levando através dos mensageiros escolhido por Deus. Porque Deus, quando nós ligamos para um mensageiro, Deus confirma a presença dele. Até eu brinco às vezes, né? Com os mensageiros, posso confirmar? Confirmar com Deus, porque Deus escolhe. E Deus traz para que as pessoas possam ouvir. Tempo de Paulo, tempo de Pedro, tempo de Tiago, tempo de Daniel, tempo de todos esses. É um tempo diferente que nós estamos vivendo. E hoje tem muito mais facilidade de ouvir a palavra de Deus do que aquele tempo. E mesmo assim, o tempo está curto. Poucos ouvem a palavra de Deus por causa do seu dia a dia, por causa da sua corrida, mas se esquecendo de que deveria dar, como Jesus falou para Marta e Maria. Maria está fazendo melhor, está dando atenção à palavra, porque o trabalho é importante, mas não mais do que a palavra de Deus. Agora na Serra são 18 horas e 44 minutos, vamos desfazer a nossa rede. Convido você, se Deus assim permitir mais uma vez, nós vamos estar aqui amanhã, com a graça e com a proteção dele, recebendo mais um mensageiro. Amanhã é o presbítero Elvis, né? Não é o pastor, eu acho que é pastor Elvis, né? Amanhã, eu não gosto de anunciar, pastor, eu já falei isso uma vez, vou repetir, já que eu comecei, porque o amanhã pertence não a mim, pertence a Deus. Por isso que eu peço permissão para estar aqui amanhã. E o mensageiro também, porque às vezes, no corrido do tempo, de tudo para cá e para lá, às vezes o mensageiro não pode vir no programa. Então, eu prefiro convidar e pedir permissão a Deus para nós estarmos aqui amanhã, mais uma vez, para abrir o programa, para falar e receber o mensageiro. E que Deus possa confirmar a presença dele aqui amanhã, tá certo? É mais fácil dessa forma, né? Porque se nós estiver bem, se não tiver, a gente abre o portão e alguém vai ali botar aqui, mas esse é o recado, né? Sim, pastor? 18 horas e 45 minutos, né? Você ouviu, você pode ouvir de novo, tá? Se você quiser, não é propaganda, não é audiência, não é nada. Mas de repente, você que está na praça, de repente você está no comércio, de repente você está, não deu tempo por causa do seu trabalho, como muitos trabalham, mas você, como nós temos acompanhado, você que quer ouvir essa mensagem novamente, depois das 22 horas, se o pastor permitir, nós vamos estar colocando no YouTube, vamos estar colocando no site da rádio, é só acessar lá www.radiopopular.net.br ou se não no YouTube, programa Falando de Jesus, e você vai ouvir mais uma vez essa palavra abençoada. Não só essa, como todas as 500 mensagens que já foram colocadas num programa ao vivo do sistema de rádio via cabo, rádio comunitária. Tá certo, pastor? Ok? Tudo bem, irmão? Na paz? Certinho? Tá feliz, irmão? Então tá bom. Vamos desfazer nossa rede, a você que está em qualquer lugar aí, ok? Então, se prepara que a rede está sendo desfeita neste momento. São emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.